A entrevista de hoje é com Maiara News. Nome difícil, né, Mara? Sobrenome difícil. Como ela falou, todo mundo pergunta. A gente aqui no Lance gosta de trazer, né, esse panorama mais internacional do futebol feminino e é uma brasileira voando nos Estados Unidos, então vale essa conversa também. Maiara, uma alegria estar aqui contigo. Quero começar perguntando dessa estreia, né? Vocês começaram com o pé direito, aí vencendo por 4-0 o Chicago Stars. Então conta pra gente como foi esse jogo e principalmente a preparação para ele. Foi muito bom começar o ano com o pé direito, né? Começar com uma vitória e uma grande vitória. A gente não imaginava que seria desse jeito, da forma que foi, mas a gente trabalhou muito duro a pré-época toda. Foram treinos muito intensos, semanas muito intensas, para a gente chegar no jogo preparada. Ainda sobre o Angel, né, que é teu time, hoje tu tem uma brasileira ao lado, a Ari, acabou de chegar aí, foi anunciada pelo clube, e eu queria saber como tem sido esse contato com ela, né, se, querendo ou não, tu tá na tua segunda temporada nos Estados Unidos e no clube, então bem mais adaptada, e como tem sido receber ela aí, essa parceria dentro de campo também. Cara, como você falou, já tô bem adaptada aqui, já é minha segunda temporada, mas eu acho que a Ari veio com a cereja do bolo, sabe? Pra ajudar todo mundo, pra me ajudar, porque ela é uma jogadora muito experiente, e eu sinto que eu vou poder aprender muito com ela, e ela acho que vai poder aprender comigo também. Eu acho que a gente vai se dar muito bem jogando junto, fora do campo também, porque a gente, querendo ou não, é brasileira, né? E brasileiro sempre se entende bem. Bacana. E Mayara, pensando um pouquinho nos objetivos da temporada, ano passado vocês ficaram em 11º na primeira fase, acabaram não se classificando para os playoffs. E esse ano, com o aumento de investimento, aumento de visibilidade também com a chegada da Ari, você acha que o clube pode lutar por objetivos maiores? O que foi estabelecido para vocês? Acho que com certeza, acho que ano passado não foi uma temporada que a gente saiu satisfeita, sabe? Muito pelo contrário, a gente saiu muito frustrada porque a gente sabia que do potencial do nosso time, a gente sabia da onde a gente queria estar, mas as coisas não aconteceram e tá tudo bem. Tá tudo bem no sentido de, tipo, a gente sabe que a gente tinha que vir esse ano trabalhando mais, querendo mais, e eu acho que a gente já mostrou isso no primeiro jogo, sabe? Eu acho que esse vai ser um ano que as pessoas vão ver um Angel City diferente, já, como já viram no primeiro jogo, e eu acho que isso vai surpreender muita gente, mas não vai surpreender a gente, porque a gente sabe do trabalho que está sendo feito todos os dias. Esse ano tiveram algumas novidades, né, na liga, inclusive com a inclusão de equipes, e inclusive essas equipes contrataram brasileiras, né? O Boston Legacy é um exemplo. Tem outras equipes que entraram também. Como vocês estão vendo esse formato mais extenso da NWSL também? Como vocês fazem essa leitura assim e como isso influencia no planejamento para a temporada? É muito interessante, muito importante que novas equipes venham, que também atrai novas pessoas para assistirem de outros estados, outras culturas diferentes, querendo ou não, os Estados Unidos é grande. E eu acho que para a gente é muito bom, a gente acaba tendo mais jogos, acaba se tornando muito mais competitivo do que já é. E cada vez mais pessoas, atletas, grandes atletas estão vindo para cá, então eu acho que a liga está cada vez ficando maior do que já é. Eu acho que isso é muito importante para o futebol feminino. Perfeito. E agora, olhando um pouco para a tua história, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Iniciou ali na base da Chapecoense, que formou muitas atletas, depois passou pelo Inter também, que foi o teu último clube no Brasil até o momento. Eu queria saber, Maiara, em relação a uma passagem breve que você teve também por Recanto da Criança, Iranduba, como foi essa tua migração aí no futebol? Cara, eu comecei jogando futsal, como todo mundo já sabe, assim. Aí depois na Chape a gente jogava futsal e jogava campo junto. Aí a Chape eu acho que não tinha liberdade para poder jogar o Brasileiro Sub-16. E aí o Amauri, que hoje é falecido, ele tinha muitos contatos no Iranduba, no Recanto da Criança. E aí a gente entrou com uma parceria e deu tudo certo. Aí depois eu tive uma passagem pelo Internacional, foi muito boa para o meu crescimento. Aí depois fui para o esporte. E hoje estou aqui no Angel City, um dos maiores clubes do mundo, eu considero, e um dos maiores valiosos, que eu também considero. Que bacana. E aí, pensando ainda nessa tua formação aqui no Brasil, tu teve uma Copa do Mundo, né? Sub-20, participou lá em 2024. Quais das jogadoras que estão na seleção principal tu jogou junto e como foi aquela competição para vocês? Naquela competição, acho que tem só a Dudinha e a Priscila, porque tem algumas atletas que o clube não liberou para ir, outras estavam machucadas e tudo. Eu acho que foi uma competição que me deu muita experiência, sabe?
apesar de não ter sido o resultado que a gente queria, que o povo brasileiro queria, mas eu acho que a gente saiu de lá com muito aprendizado, sabe? Eu acho que uma Copa do Mundo dá uma experiência enorme pra gente, pra sair de lá, tipo, cada vez mais forte e Perfeito. E aí, quando a gente pensa nessa tua migração ainda na temporada 2022, 2023, você foi para o Sporting de Portugal, fez uma trajetória muito bonita em Portugal, assim, né, com gols, com, enfim, grandes atuações. Queria te perguntar um pouquinho dessa passagem pelo Sporting, em que momento você percebeu de que o ciclo se encerraria, assim, que aceitaria uma proposta para ir jogar nos Estados Unidos? cara, o tempo que eu passei em Portugal foi muito importante pro meu crescimento, porque eu saí do Brasil com 18 anos, então, sabe, eu ainda era uma criança já adulta. Então, eu acho que o Sporting foi um clube que me acolheu muito bem, eu vou levar para sempre no meu coração. Eu acho que foi, como eu já falei, foi muito importante eu ter estado em outro país, para outra cultura de futebol, tudo diferente. Sobre questão de ciclo se encerrar, eu acho que, sei lá, a gente sente quando precisa mudar, quando. Sei lá, eu só sentia que, tipo, precisava de alguma coisa nova, sabe? Precisava de um desafio novo. E como eu gosto de desafio, então eu acho que foi num time importante pra mim, assim, sabe? Você falou que já está bem adaptada aos Estados Unidos. Eu queria saber um pouco da tua rotina, assim, extra futebol. Você tem facilidade com a língua? Já falava antes ou aprendeu aí? E o que você faz, assim? Tipo, você gosta de algum esporte americano? Como é a tua rotina aí? Eu vim pra cá sabendo nada de inglês, só sabia me pronunciar, tipo assim, como é que é meu nome, mais nada. Aí depois que eu cheguei aqui, eu comecei a ter aula de inglês. E depois no dia a dia a gente vai se obrigando, né? Porque a gente precisa pra se comunicar em treino, na vida pessoal, em tudo. E hoje em dia eu gosto de assistir basquete e a minha rotina praticamente é acordo de manhã, vou pro treino, aí treina, faz as coisas lá no clube que tem que fazer, volta pra casa, monta Lego, que eu sou apaixonada por Lego, ficar montando alguma coisa, porque isso me distrai, eu acho que isso me ajuda bastante. E aí já tá na hora de dormir quase. O dia praticamente é assim, treinando e descansando, e recuperando pro outro dia. Então, é você e a Aline Gomes que são fãs de Lego na seleção. Olha, a gente é muito fã. Meu Deus. Eu acho que eu tenho uns 10 ou 15 Legos. Eu tenho muito Lego. Muito Lego. Já dá para pedir a publi, né? Fazer a publi para Lego. Ah, a gente tá tentando, né? Que bacana. Eu quero te perguntar algo também sobre os Estados Unidos, que você falou um pouco do clube, dos objetivos. Eu queria saber, né, se você pudesse comparar essas três culturas de consumir futebol feminino. O que você teve de experiência no Brasil, embora tenha sido mais uma experiência ali de base, em Portugal e nos Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos é um país onde os torcedores são mais engajados na modalidade ou não? Como é que você vê isso? Tem diferença sim, porque são países completamente diferentes. Eu acho que os Estados Unidos, ele vive futebol feminino em questão de estrutura, essas coisas e tudo. O Brasil tá evoluindo, mas é claro que não tá no mesmo nível ainda. Mas em questão de torcer, realmente torcer, eu acho que o brasileiro é o melhor torcedor que existe. Aqui as pessoas vão no estádio e tudo, mas eu acho que não é a mesma coisa que você vê o que o Corinthians fez no Mundial de Clubes, acho que foi na Inglaterra. Tipo, isso é incrível. O americano nunca vai fazer isso, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro tem diferente. E que eu sinto falta. Vou aproveitar o gancho da tua pergunta. Claro que você é muito nova, está no momento importante aí da carreira de internacionalizar, né, com 21 anos apenas. Mas se um dia, assim, mais para o final da carreira ou no futuro, você pensa em voltar para o Brasil, se é um desejo teu? Eu acho que não. Eu não vou dizer não, nunca voltaria, porque a gente nunca sabe. Mas agora, nesse momento, eu acho que não. Nesse momento que eu tô vivendo agora da minha carreira, eu acho que não. Mas Para a a gente gente, sempre tem as portas abertas, né? A gente nunca sabe. futebol, né, muito dinâmico. É isso. E aí eu queria te perguntar um pouco de seleção, Maera, que você fez sua estreia, né? Foi convocada, já tinha, como a gente citou, passagem pela seleção de base, mas seleção principal a gente sabe que é outro clima, é outra exigência, é outra cobrança. Queria primeiro que você falasse da convocação, assim, se você recebeu com surpresa ou se você já tinha algum contato ali com a comissão técnica do Arthur, como foi isso para ti? Na verdade, eles tinham vindo, o Marcelo e o analista, eles tinham vindo ver nosso treino aqui. Eu não sabia, a Ari esqueceu de me contar e contou no dia, que eu não sabia. Aí depois a gente conversou e tudo mais. Eu não esperava ser convocada, né? Tipo, eu só tava lá fazendo meu trabalho e tudo. Aí no dia da convocação aqui era de madrugada, acho que era umas 6 e pouco da manhã. Eu tava dormindo, então eu não vi. E quando meu despertador tocou, meu celular tá sempre no modo avião e sem internet, não parava de vir mensagem. Eu pensei, meu Deus, tipo, o que que aconteceu? Aí que eu fui ver o celular e tudo.
Mas, tipo assim, eu não acreditei, sabe, no momento. Eu acho que eu só vi que era verdade quando eu tava realmente lá treinando com as meninas. Porque até então, tipo, eu pessoalmente só via elas na TV e só me inspirava nelas, porque eu nunca tinha visto pessoalmente algumas, nunca tinha treinado junto, então eu tava nervosa no primeiro treino, até falei para as meninas, para algumas meninas, e elas me ajudaram bastante lá e tudo, o ambiente é muito bom, tudo, tipo, todo mundo se ajuda lá. Eu acho que a comissão também é muito gente boa, todo mundo trabalha duro lá, e eu acho que foi muito legal estar lá, foi muito legal mesmo. Que bacana. E se a gente for olhar para essa primeira data FIFA, os resultados não foram os esperados, né? 2 derrotas e uma vitória contra as equipes de Costa Rica, Venezuela e México. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua estreia, assim, porque a gente viu uma Maiara que foi muito exigida naqueles minutos em campo contra a Venezuela, acabou levando 2 cartões ali em sequência e que resultou numa expulsão, mas a tua função em campo também era uma função que exigia muito, né? A gente vê que a seleção, quando não tem a Angelina, fica realmente quem está no meio-campo fica bastante sobrecarregado. Isso até é algo que o Arthur exige muito de vocês. Então, conta um pouquinho da tua função em campo naquele jogo e como você avaliou não só o jogo contra a Venezuela, mas o teu desempenho na data FIFA. Cara, eu acho que a gente, como seleção, a gente não saiu satisfeito com os resultados. Acho que todo mundo sabe que a gente sempre quer ganhar, mas tem vezes que isso não acontece e a gente tem que tirar coisa de aprendizado. Como eu tirei depois da minha expulsão, eu acho que eu carrego isso, tipo, não como peso, mas como aprendizado, que eu acho que é importante pro meu amadurecimento, porque foi o meu primeiro cartão, eu não sabia da sensação que era. É uma coisa que eu não quero mais, mas eu não posso prever, porque o futebol hoje é assim, acontece, mas eu acho que a gente tem que tirar de aprendizado, sabe? O Arthur já falou em entrevista pós-jogo que ele não te descarta, né? Que, enfim, foi questionado em relação ao teu desempenho, na tua expulsão no jogo. Ele falou que conta com você, que você é uma atleta que está ali sendo observada pela seleção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa expectativa em retornar, né? Voltar a vestir a amarelinha, principalmente pensando que a gente tem uma competição no Brasil já já, que é o FIFA Series. Cara, o Arthur falou uma coisa num dos primeiros dias da nossa convocação que me marcou bastante, que não é só o que a gente faz na seleção, mas é o que a gente faz mais no clube, porque a gente passa mais tempo no clube do que na seleção. Então, eu acho que é os treinos que a gente faz no clube, os jogos que a gente faz no clube que vão nos preparar melhor para estar na seleção. E eu tô bem tranquila em relação a isso, sabe? De voltar ou não voltar agora, ou, sabe? Eu acho que se eu continuar trabalhando e me dedicando, fazendo bons jogos, eu acho que a oportunidade vai aparecer e eu vou estar melhor preparado do que eu já estava. E, Mayara, ainda sobre função em campo, né? Eu falei um pouco sobre essa sobrecarga assim, na marcação. Queria saber como é que você se entende hoje como uma meio-campista, se você se entende mais avançada, se você prefere ficar ali como meia central, como volante, como é que é a tua visão assim das tuas próprias capacidades em campo e em relação ao preenchimento de espaço também? Eu gosto mais de jogar mais avançada, mas eu também entendo que eu tenho capacidade para jogar mais centralizada também. Eu acho que isso é muito questão do adversário que a gente vai jogar, depende como o treinador quer usar a gente e tudo. Eu acho que a gente tem que estar aberta às opções, sabe? Não, eu só jogo aqui. Não, tem que estar aberta a jogar mais do que uma posição. Eu acho que isso é muito importante. E tu sempre foi meia ou já foi outra função assim na base, enfim, quando começou? Quando eu jogava na Chape, já cheguei a jogar de 9, aí depois de lateral esquerda, e no Inter eu cheguei como zagueira. Aí depois teve um treino lá que o professor Fábio faltava alguém no meio, ele falou para mim ir no meio. Aí eu perguntei, tipo, o que que faz no meio? Eu não sabia o que fazer. E desde lá eu sempre joguei no meio. Que bacana. E Mayara, outra coisa que chama muita atenção, assim, que a gente comentou muito, né, assistindo o jogo, é a tua força física, né, teu vigor, assim, eu digo tanto de acompanhar as adversárias, enfim, de ter realmente uma estatura ali que te favorece. Conta um pouquinho pra gente isso, se tu acha que é mais assim, foi mais treino, tem uma questão genética também, qual é a tua leitura sobre esse aspecto físico? Na verdade, eu não sei, eu acho que foi quando eu era criança um pouco beber leite direto da vaca, sabe? Que ajudou bastante. Mas, tipo, o meu irmão é forte, a minha mãe também tem muita força, eu acho que então eu peguei isso um pouco dela, sabe? E aí tem também a questão de treino, de alimentação, essas coisas que também favorece um pouco, sabe? Mas eu sempre tive uma estatura física boa, assim. Perfeito. Quero fazer 2 perguntas em uma, a gente está caminhando para o fim. Primeiro, se tu tem alguém
que tu se inspira, assim, na posição, né? Se é a tua referência, pode ser no futebol feminino, preferencialmente ou no masculino. E se teve alguma jogadora especialmente que tu tremeu, assim, quando viu na seleção, que tu se impressionou, conta aí pra gente. Cara, eu sempre gostei muito da Bia Zanerato. Aí, quando eu vi o nome dela na convocação, meu Deus, tipo, precisa agir normalmente, sabe? Aí, chegando na convocação, tá, a gente foi lá, se cumprimentou e tudo, a gente cumprimentou todo mundo, e eu sentava no meu lugar, era do lado dela na mesa. Era a Bruninha, eu e a Bia Zanerato. Aí, os primeiros dias eu não olhava pra ela, não falava nada. De vergonha, de nervosismo, não sei, sabe? Mas aí, no final, já tava tudo bem, a gente já tava brincando e tudo. Então é a Bia. É a Bia. Tem mais jogadoras, claro. A Duda Sampaio, que a gente jogou junto no Inter também. A Marta, claro, né? A Angelina, também gosto muito do jogo dela. E para a gente caminhar para o fim da entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho como é que tá a tua ansiedade? Tu falou que saiu do Brasil muito cedo, né? Tu vem muito ao Brasil, como é? Conta um pouquinho da tua relação com o país e também se tu tá ansiosa para quem sabe estar nessa convocação da FIFA Series e ter contato com o torcedor brasileiro, no caso, pela seleção, né? Pela seleção principal. Geralmente eu vou 2 vezes no ano para casa, que é na metade do ano, em junho, quando a gente tem folga, e final do ano nas nossas férias. Sobre a convocação, claro que a gente sempre tem expectativas, mas o foco agora, é trabalhar no clube, é estar bem no clube, porque eu acho que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. E a gente só tem que estar preparada e aproveitar as oportunidades. E com certeza, se eu tiver, eu acho que o torcedor brasileiro ele traz uma energia diferente pra gente. Se a gente tá jogando com o torcedor brasileiro, eu acho que ajuda muito, muito a gente mesmo. E acho que é isso, sabe? E agora, para finalizar de verdade, eu queria que você falasse um sonho com a camisa da seleção, pensando que você é um atleta de apenas 21 anos, né? Então tem muito a trilhar ainda pela amarelinha. Cara, eu acho que a gente não tem um sonho só, né? Porque um dos meus já foi realizado, que foi ter a minha estreia pela seleção. Mas eu acho que, obviamente, é disputar uma Copa do Mundo pela seleção e ser campeã, porque a gente sabe que a gente tem capacidade para isso. Mas a gente também sabe das responsabilidades que a gente tem quando a gente veste a camisa da seleção. Já dá para pensar em 2027? Já, com certeza.